Estamos ao vivo, nossa segunda live aqui do canal. Primeiramente, boa tarde a todos. E hoje eu vim com uma proposta um pouco diferente, que é falar um pouco sobre espiritualidade de uma forma geral. Estou aqui com o meu cafezinho. E hoje é um sábado, e quando eu acordei, me vieram alguns insights. E tem uma pessoa que passou nesse plano que todo mundo conhece muito, que é o Chico Xavier. Chico Xavier, ele fala muito sobre caridade, sobre doação, entre outros temas, que acho que é muito inspirador. Em primeiro momento, num primeiro olhar, é uma coisa que a gente bate o olho e a gente fica um pouco até desestimulado, porque parece uma coisa muito longe, parece uma coisa muito complicada de se fazer, de alcançar, que é toda essa caridade, essa doação que Chico Xavier teve, né? E apesar de a nossa casa não ser enquadrada como uma vertente fixa, tipo Umbanda, Candomblé, a gente é um pouco de tudo, apesar de ter um pouco de tudo também. Então eu vim falar um pouco sobre alguns insights que eu tive conforme eu estava escutando ali Chico Xavier, e também algumas citações dele que falava muito de Paulo de Tarso, que é um dos apóstolos de Jesus. E eu acho que vale muito a reflexão como ser humano, né? A gente abordar esse tema como ser humano de fato, e como missão, como valores, e também perspectiva e expectativa do que a gente quer para nossa vida. Boa tarde, Meire. Boa tarde, sejam muito bem-vindos aí à nossa live, e espero que a gente possa contribuir de alguma forma com as pessoas que vão assistir aqui o nosso vídeo. Então, eu separei aqui algumas frases, alguns versículos, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre. A primeira coisa que eu separei, o primeiro trecho é melhor a gente passar a vida toda lutando por causas nobres do que a gente se interessar pela vitória fácil de causas pequenas, fúteis e sem sentido para o povo. É uma coisa que eu acho muito... Esse trecho especificamente é um trecho que eu acho muito interessante ser dito, porque assim, vamos abrir aqui o nosso leque de propósitos, né? O que você, quem estiver assistindo aí, se quiser até comentar, a gente pode ir conversando. O que você tem como propósito para a sua vida? O que move a sua vida? O que te faz agir? O que te faz buscar as coisas que você busca, falar o que você fala, frequentar os meios que você frequenta? Você de bate-pronto, que está assistindo, você conseguiria dizer aí qual que é a missão da sua vida? Qual que é o seu maior propósito? O que você veio para fazer nesse mundo, né? Essa é a primeira pergunta que eu quero deixar aqui como uma reflexão. E se alguém quiser dizer aí, pode dizer, que a gente vai batendo um papo aqui. Por que eu estou perguntando isso? Eu acho que no mundo moderno, a gente está muito, muito, muito estimulado a fazer coisas que a gente não quer para agradar pessoas que a gente de fato não quer agradar. A gente às vezes busca muito a aparência, busca muito parecer ser quem a gente não é. A gente busca ter coisas que seriam interessantes para os outros, que os outros nos vejam com essas coisas. E será que isso é o propósito da vida, né? Para que será que a gente está nesse mundo? Qual que é a nossa missão? É uma pergunta que é bem complexa, uma pergunta de quem tem uma bela de uma crise existencial, mas eu acho que vale muito a pena, se você não se perguntou ainda, você se perguntar. Porque, primeiramente, se você acredita que tem uma vida após vida, ou se existe algo após a vida, eu acho que é uma pergunta que tem que ser feita. E se você já fez essa pergunta, o que eu acho que é mais fácil responder é o que de fato não é o nosso propósito, né? A gente está aqui para quê? É para ter carro? É para ter casa? É para ter, ou é para ser? E quando a gente fala isso, tenho certeza que muitas pessoas de bate-pronto vão dizer: mas então você está dizendo que a gente tem que abdicar de tudo, que a gente tem que simplesmente ser e não ter nada? Não, acho que não é isso. Mas aqui a provocação fica, né? Eu acho que a gente tem que buscar, de fato, um equilíbrio nas coisas. Quando a gente vê Chico, quando a gente vê Jesus, esses grandes mestres que passaram,
De certa forma, como eu disse no começo da live, isso dá uma desestimulada, porque parece que é muito longe, parece que a gente nunca vai chegar naquilo. Só que se a gente não der o primeiro passo para um caminho, mesmo que longo ele seja, aí de fato a gente nunca vai chegar lá. Se a gente quiser ir, por exemplo, para o extremo do Brasil, ir lá para o Amazonas, é longe? Poxa, eu estou aqui em São Paulo, é muito longe. Só que se você não der o primeiro passo, você não vai chegar nunca lá. Então vamos dar o primeiro passo. E a segunda frase que eu separei aqui é sobre o que a gente faz para os outros, né? A frase diz o seguinte: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente àqueles que são da nossa família. Essa também é uma frase de Paulo de Tarso que eu tenho certeza que também no mundo moderno a gente fica nessa. Eu vou fazer bem, mas agora não, que eu estou passando aqui na faculdade, depois eu faço. Eu estou terminando de entregar tal coisa no trabalho, depois eu faço. E fica no depois, um depois por conta da correria. E a gente acaba não fazendo. Então essa frase eu acho muito interessante. Faça enquanto é tempo. Não fica esperando acontecer alguma coisa. E quando a gente fala faça enquanto é tempo, a gente está falando do que de fato? A gente está falando de qualquer ato de ajuda, qualquer ato de caridade, qualquer ato que faça ou ajude uma pessoa, ou que faça a pessoa se sentir melhor. E aí, Simone, tudo bom? A Simone fala aqui: eu acho que a gente está nesse mundo para evoluir e aprender a ser pessoas melhores. Eu também acho, Simone. Só que eu acho que a gente ensaia muito e a gente faz pouco. É o mundo moderno que ele nos deixa assim, com um olho no peixe e o outro no gato, né? A gente quer ali fazer o bem, mas a gente também quer ser aceito para a sociedade, a gente quer ter coisas, quer ter mais do que ser em alguns momentos. Bom, então eu acho que é isso, a gente tem que fazer logo. Não vamos esperar, olha, vou esperar estar num dia bom, vou esperar acontecer X coisa. Não, vamos fazer agora. Que nem agora a gente está num momento que está muito frio aqui em São Paulo. Vamos fazer alguma coisa? Vamos arrecadar, vamos ajudar quem está com frio, porque essa pessoa que está com frio na rua, não dá para esperar, concorda? Imagina você tá com dor, tá com frio, eu falo, olha, espera um pouquinho aí, vai passar, daqui a pouco, mais para frente a gente vê. Eu acho que não tem tempo para isso, e aqui está esse versículo que eu achei que é bem marcante e bem importante da gente ver e rever. E aqui ele fala aqui um outro também do apóstolo Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixo dominar. O que eu acho que ele quis dizer com isso? O que eu interpreto com isso? Eu interpreto que a gente tem que ter um equilíbrio de fato, né? Tem coisas que são lícitos, mas não convém. Então, será que convém a gente querer ter o tempo inteiro? Eu acredito que não. Eu acredito que não é esse o caminho. Eu acredito que, no mínimo, a gente tem que buscar um equilíbrio. Um equilíbrio no ter e no ser. Vamos parar um pouco de olhar para o ter e buscar ser. Ser o quê? Como algumas pessoas disseram aqui nos comentários. Ser melhor, evoluir e ajudar o próximo. Fazer pelo próximo e principalmente pelos nossos aquilo que eles não conseguem fazer por si. E digo mais, tirando um pouco da nossa expectativa. Um pouco não, tirando a expectativa. Porque a primeira coisa que acontece é um fenômeno. Quando a gente faz alguma coisa, a gente espera algo em troca. Isso é muito comum que aconteça. Então, tira a expectativa, vamos cortar isso. Quer fazer pelo outro? Faça, mas faça de coração, sem esperar nada em troca. Se essa pessoa te retribuir de alguma forma, que bom, que lindo, que maravilhoso. Se ela não retribuir, faz parte, está no momento dela de maturidade, de evolução e de vida. Então, nunca pense em dar para receber, apesar de que a gente tem algumas orações, como a de São Francisco de Assis, que fala que é dando que se recebe. A gente não pode fazer algo esperando receber alguma coisa em troca. E até quando a gente fala, vou ajudar o outro para evoluir, a gente está numa moeda de troca. Então não é ajudar o outro para evoluir, né? É ajudar o outro para ser melhor. É encontrar de fato no nosso coração o prazer do amor. Porque o amor não mede esforços.
O amor, ele não tem barreira, né? O amor de fato é quando é incondicional. Isso foi dito também no nosso último trabalho de 13 de maio com os pretos velhos. Uma mãe ama um filho, independente se ele é bandido, independente se ele faz coisas boas, se faz coisas ruins, é lógico, faz coisas boas, a mãe vai amar muito mais esse filho. Mas se não faz, ela continua amando, ela vai na cadeia visitar, ela faz tudo pelo filho. Ela passa uma vida vivendo e tentando melhorar e ajudar o filho dela. Isso é amor, isso de fato é o amor real. Então vamos lá que tem mais 3 aqui, está acabando. Na vida a gente está toda hora pagando pelos erros que comete e se beneficiando dos acertos que porventura realizados. Também frase do Paulo. Isso é muito claro, eu acho que muita gente sabe, mesmo querendo não saber sobre isso, porque aumenta a nossa responsabilidade. E a gente precisa, de fato, assumir as rédeas das nossas atitudes e das nossas vidas. Voltando no amor, mais uma frase do Paulo. O amor transcende todo entendimento. Então, se você não entende por que tal pessoa fez um mal para você, se você não entende por que as pessoas te magoam, ou por que o mundo tem questões que são incompreendidas, não tente entender, tente amar. E tenho certeza que agora todo mundo pensa, tá bom, até parece que a gente vai conseguir amar, assim. De novo, lembra daquele papo, quer ir para um lugar muito longe? Se não der o primeiro passo, vai ficar sempre longe. Então tem que dar o primeiro passo, tem que buscar esse entendimento, tem que buscar essa maturidade, essa compreensão do que de fato é o amor. Chico falava muito sobre o amor. Então a gente precisa trabalhar em nós o amor, lembrando que amor é incondicional, não tem troca, não tem nada disso. De novo, Paulo, já é hora de levantarmos da nossa inércia, ou seja, vamos levantar, vamos agora, não espera para amanhã, não espera para depois, simplesmente levanta e faz, ajuda. O que eu posso fazer agora? Está na minha mão, ou não tenho dinheiro para comprar cobertor para morador de rua. O que você pode fazer agora para fazer bem para alguém? Fazer uma xícara de café? Uma ligação? Fazer uma escrita, né? Mandar uma mensagem de texto? Você pode fazer várias coisas. Pode pegar alguém e levar em algum lugar, você pode fazer muita coisa. Simone manda aqui pra gente. É mais fácil amar do que perdoar. Por quê? Isso tá em torno da questão da expectativa. Quando você ama e ainda não aconteceu nada de ruim, você está com a expectativa ali em aberto ou correspondida. A partir do momento que você põe aqui é mais fácil amar do que perdoar, significa que alguém já fez alguma coisa para você e isso te machucou, isso te feriu de alguma forma, certo? Então, nesse momento que te feriu, ela quebrou uma expectativa sua, seja direta com ela ou seja indireta. A partir do momento que a pessoa quebra essa expectativa com você, te frustra. E aí, quando te frustra, aquilo que você achava que era amor, você percebe que não era, porque não é incondicional. Então, a partir da sua frustração, o seu amor minguou, diminuiu ou até sumiu. Entende? Então, essa é a questão do amor. É você amar como uma mãe ama um filho, incondicional. Isso significa que a gente tem que se dispor a sofrimento, né? Vamos supor, uma pessoa que tem um relacionamento tóxico com alguém. Uma mulher ou um marido e vice-versa, essas pessoas se agridem, fazem mal um ao outro ou acabam se machucando, seja fisicamente, psicologicamente ou qualquer outra maneira de agressão. Não tem que ficar, né? Você pode sair da situação e continuar amando aquela pessoa do ponto de vista de querer e desejar para aquela pessoa as melhores coisas que você pode desejar. Não significa que você tem que ficar num ambiente que é agressivo, que é danoso para a sua vida, para os seus caminhos e para os seus sentimentos. Por isso, Simone, que é mais fácil amar do que perdoar. Qualquer paixão, ela começa... Aliás, qualquer amor começa numa grande paixão, né? E aí, conforme as expectativas vão sendo frustradas, aí a gente não consegue perdoar, porque aquilo machuca tanto, aquilo faz tanto mal para nós, que a gente não consegue perdoar o outro. E aí entra mais uma questão
que o nosso Pai Benedito sempre nos fala muito, né? Ele é uma coisa que ele repete incansavelmente. Ele fala o seguinte: por que você não consegue perdoar o outro? Sabe por que você não perdoa o outro? Porque, em primeiro lugar, tem várias questões aí com você que você também não se perdoa, que você não consegue se perdoar. Por que você não acolhe o outro? Porque você também não consegue se acolher. Na verdade, você não aprendeu a se amar, você não aprendeu a se acolher, você não aprendeu essas questões consigo mesmo. Então, quando é com o outro, fica mais difícil ainda. Quando tem consulta, o Pai Benedito ele faz uma brincadeira, que é o seguinte: ele tem uns 4 cachimbos lá, que eu dei para ele de presente, e aí ele sempre faz uma dinâmica assim, tá ele de frente com o paciente e do lado os cambones. Ele fala ele pergunta para o paciente: olha, paciente, essa pessoa, o cambone aqui do lado, ele pode te dar um cachimbo? E aí o paciente fica meio em dúvida assim, e ele completa: não pode te dar esses cachimbos que estão aqui, porque esses cachimbos aqui são meus. Agora né? Ele fala, o Pai Benedito se referindo a ele mesmo: eu posso te dar esses cachimbos, porque esses cachimbos são meus, eu tenho 4, 5, 6 cachimbos aqui. Se eu quiser te dar, eu posso te dar, e isso não vai fazer falta nenhuma. Vamos fazer agora uma analogia, né? Na verdade, essa foi a analogia. Vamos fazer uma troca. Troca por amor, cachimbo por amor. Se você se ama, você pode de fato dar amor para o outro. Se você não se ama, se você não se perdoa, você não pode se amar e nem perdoar o outro. É uma coisa que assim é inconcebível, é muito difícil que aconteça. Mais um exemplo para ficar bem claro. Imagina que você não tem dinheiro. Você consegue dar dinheiro para o outro? Não. Você precisa primeiro ter dinheiro para você, precisa estar vivo, se manter e sobrar um dinheiro para depois dar dinheiro para o outro. Então esse é o exemplo, é a analogia que o Pai Benedito usa muito. Então, primeiro de tudo, antes de acolher o outro, tente se acolher, tente se amar, tente se trabalhar para que você viva a vida de uma maneira e uma forma mais leve, né? Pai Benedito ele fala muito sobre leveza. Quando a gente leva as coisas de uma maneira mais leve, a gente tira o peso e a responsabilidade que os outros colocam, aliás, que a gente coloca para os outros. Vamos levar com leveza. Se alguém te frustrou, né, frustrou a sua expectativa, não leve aquilo como pessoal. Não leve aquilo como se fosse o fim do mundo. Nunca vai ser o fim do mundo. Nunca vai acabar ali, né? Então, busque leveza para as situações do cotidiano. Uma outra coisa que acontece muito, quando as pessoas estão no carro dirigindo, parece que a gente encarna ali alguém com muito mais pressa, com muito mais raiva e com muito mais, como que eu posso dizer, com muito mais não aceitação para qualquer coisa que está acontecendo no caminho. Isso é um exemplo muito claro. Por que fazer isso? Vai mudar? Se você está no trânsito e ficar nervoso, vai mudar o trânsito? Vai mudar o fato daquele trânsito que você está pegando? Não vai mudar. Não vai mudar nada. Aliás, vai mudar porque você vai ficar nervoso numa situação que não tem como mudar. Agora você pode escolher levar aquilo com leveza. Se você leva com leveza, você pelo menos não se desgasta. Mais do que aquela situação especificamente vai te desgastar. E a última coisa que eu anotei aqui para a gente falar hoje é a frase também de Paulo de Tarso, que ele fala o seguinte: todo homem é escravo de alguma coisa. É uma coisa até meio delicada, pode ter algumas pessoas que não entendam isso ou que não queiram entender. Mas vamos supor, uma pessoa que trabalha muito, né, que precisa ter, né, como dissemos no começo da live, quer ter as coisas, ela é escrava do seu próprio ego. Quando uma pessoa é muito brava, arruma muita confusão com as outras e não consegue estabelecer relações e conexões que a façam bem, essa pessoa é escrava do seu pensamento, do seu emocional. Ela não consegue controlar isso. Então, nós sempre somos escravos de alguma coisa. Então, precisamos ter um entendimento melhor, uma concepção melhorada em relação a isso. E para fechar, mais uma coisa que o Pai Benedito sempre fala para a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa se entender. Por que a gente toma algumas atitudes? Por que a gente
fala certas coisas. Quantas vezes a gente briga com os outros, fala um monte de besteira, passa ali meia hora e a gente se arrepende. Tenho certeza que inúmeras vezes isso acontece conosco. Então, vamos nos conhecer, levar com leveza, para que a gente tome atitudes que sejam prazerosas, que sejam coerentes com aquilo que a gente busca, com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente deseja, tirando a expectativa, para que a expectativa não seja um meio de se frustrar, de ficar triste e, de fato, começar a regredir daquele caminho e aquele momento que a gente gostaria para nós. Bom, então era isso, um pouquinho do que eu quis falar com os insights que eu acordei nesse sabadão. E acho que é isso. Se você estiver vendo essa live depois de gravada, pode deixar alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, ou também alguma sugestão de tema que a gente pode pensar dentro desse tema em trazer alguma coisa que seja pertinente ou que agregue de certa forma. E se você tem algum comentário, alguma coisa também que possa agregar, deixa aí pra gente e vamos nos ajudando, né? Como irmãos, como humanidade, cada vez que um ajuda o outro, cada vez que um traz ali um insight, alguma coisa que possa melhorar, façamos, porque assim a gente consegue caminhar cada vez melhor, cada vez mais leve, mais tranquilo e conseguimos assim ser felizes. Bom, é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que veio aqui, que acompanhou, e eu vou tentar fazer aí uma live a cada semana. Quem quiser pode deixar aí os temas sugeridos. E é isso. A Simone está perguntando aqui por que eu não faço um grupo de estudos em live. Podemos fazer, viu, Simone? Podemos fazer. Acho que seria bem interessante. Vamos começar essa proposta, a gente reunir mais pessoas que queiram participar e a gente pode estudar e amadurecer isso. Bom, é isso. Obrigado. Um beijo no coração e espero que de alguma forma isso possa ter ajudado, tá bom? Falou, até mais, até a próxima